Eu tava pensando, gaúcho mesmo, gaúcho de fato, é o gaúcho tradicionalista. Ou será que não? Ou será que gaúcho mesmo, autêntico, espontâneo, é o gaúcho nativista? Você aí, é nativista ou é tradicionalista? Você sabe o significado dessas duas palavras? Sabe o que é ser gaúcho tradicionalista, o que é ser gaúcho nativista? São inimigos, são amigos? É tudo a mesma coisa? Tu não sabe, tchê? Então fica aqui no canal Chasque, porque hoje o assunto é nativismo e tradicionalismo. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais. Buenas ao amigo e amiga que campereia nos pagos virtuais. Você está aqui no canal Chasque, eu me chamo Odair Paliano e sou o apresentador desse canal que é em prol da cultura gaúcha. Hoje o assunto é o ser nativista e o ser tradicionalista, mais precisamente vamos dar as características de cada um desses movimentos. Primeiramente, os dois então são dois movimentos culturais, o tradicionalista e o nativista. Um surgiu primeiro, que foi o tradicionalista em 1947, encabeçado, liderado pelo Paixão Cortes e também pelo Barbosa Lessa. Qual é a característica então do movimento tradicionalista gaúcho que eu já falei num vídeo aqui no canal Chasque? O movimento tradicionalista gaúcho ele é um movimento cultural organizado, ele é uma entidade que tem regras, que tem cargos, ou seja, ele tem uma organização hierárquica de cargos, mais ou menos como funciona no nosso governo, como funciona também no Exército. Um exemplo, a cidade. E também ele faz um mapeamento do Estado, divide o Estado em regiões. Ou seja, o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, ele é um gerenciador da tradição. Então, se você se diz tradicionalista, você é mais envolvido com a tradição. Tu é peão de CTG, tu é músico envolvido mais com os bailes, com tocar em CTGs, enfim, você é mais ligado ao movimento tradicionalista. O movimento tradicionalista ele é mais rígido, mas por que isso? Porque foi ele que começou a resgatar e a pesquisar, a fazer um serviço folclórico na nossa cultura. Já o movimento nativista, vai aparecer aqui nativista, movimento nativista, ele surgiu em 1971, ou seja, nos anos 70, e ele surgiu na Califórnia da canção, a primeira Califórnia da canção nativa lá em Uruguaiana. Então ele é um movimento mais para compositores, músicos e intérpretes, e são pessoas mais envolvidas então com a música. Você que é músico, você que é intérprete, ou seja, canta músicas de outros cantores, perdão, e também compõe. E compõe uma música diferente da que vinha sendo composta no período do movimento tradicionalista gaúcho, como compôs os irmãos Bertucci, como compôs o Pedro Raimundo. Então é uma música que fala mais do sentimento do amor pela terra. Claro que tem as suas exceções. Então ele não, o movimento nativista não é uma entidade, não é uma entidade com uma organização rígida como o movimento tradicionalista gaúcho. Me arrisco a dizer que os nativistas são muito mais espontâneos que os tradicionalistas. Existe uma rixa entre pessoas, mas isso é entre pessoas e não entre movimentos. O movimento tradicionalista e o movimento nativista não são opostos, eles são distintos, são diferentes, mas têm o mesmo sentimento de amor ao que é nosso, a nossa cultura, a preservação. Mas a forma de mostrar isso é diferente. O tradicionalista criou uma entidade rígida, com a organização, com cargos e tudo mais, com os seus rodeios e tudo para manter e preservar a tradição. Os nativistas, como são mais músicos, eles fazem então as Califórnias da canção, as apresentações de músicos. Essa é a grande diferença entre o nativista e o tradicionalista. Então a rixa que existe, um quer ser mais gaúcho que o outro, são uma bobagem de pessoas. É isso que é ser tradicionalista e ser nativista. Portanto, o nativismo e o tradicionalismo são dois movimentos culturais, sendo que o tradicionalista surgiu antes do nativista. O tradicionalista em 1947 e o nativista em 1971. Sendo que o tradicionalista ele é organizado numa estrutura rígida, hierárquica, ou seja, tem cargos e mapeia o Estado. É quase como um governo além do governo que nós temos aí, o governo federal. Um exemplo, claro. E o movimento nativista, digamos que ele é mais espontâneo, porque os seus membros se reúnem por identificação. Eu gosto de tal cantor, o meu amigo também, nós nos identificamos. E eles não têm aí uma rigidez na forma do traje,
em que músicas ouvir e essas situações. Não que um seja mais gaúcho que o outro, mas os valores são diferentes, apesar de os dois terem em comum o amor pelo Rio Grande do Sul, pela cultura gaúcha e querer preservá-la. Ou seja, mostram cada um a sua forma como preservam a cultura. Se o nativista tem um traje diferenciado, que muitas vezes o tradicionalista diz que ele deturpa a pilcha, eles têm uma música que canta muito mais o Rio Grande, as lides campeiras, e valoriza muito mais o violão e os primórdios da nossa música. E o tradicionalista pesquisa mais a fundo, como eu digo, de forma folclórica, a cultura do Rio Grande do Sul. São diferentes, mas iguais, porque têm o mesmo propósito, o de praticar, preservar e passar adiante as tradições, a cultura do Rio Grande do Sul. Então não seja um babaca, perdão a você que está me ouvindo, e dizendo, não, o nativista está errado, não, o tradicionalista está errado, não. Tu se identifica com cada corrente. Eu me identifico mais com a corrente tradicionalista. Me digo, ou seja, eu me considero um gaúcho tradicionalista. Mas respeito os nativistas e não vejo nenhum problema no nativismo. Como eu disse, eu acho até que eles são muito mais espontâneos e são muito mais do conteúdo do que do parecer gaúcho. Que o movimento tradicionalista, infelizmente, está perdendo a sua essência. Mas eu também vejo que na corrente nativista também a autenticidade e a essência está se perdendo, e tudo isso por falta de ler. Por isso que eu indico a você, amigo, leia. Leia sobre a cultura do Rio Grande do Sul, leia a história do Brasil, leia a história do Rio Grande do Sul e leia os livros escritos sobre a nossa tradição. Eu indico aos amigos o livro Nativismo do Barbosa Lessa, que deixa muito claro o que é o movimento tradicionalista e o que é o movimento nativista. E antes desses dois teve outros movimentos. Teve o movimento do gauchismo, que é o primeiro, e depois do regionalismo, para depois surgir o tradicionalista e o nativista. Essas são as principais diferenças. O nativista, como eu disse, os seus membros são muito mais músicos, intérpretes e compositores. E os seus seguidores, eles têm como líder os cantores. Então não tem uma organização rígida como tem dentro do CTG, o patrão, o capataz e isso. Não tem isso. Mas eles fazem parte dos CTGs, de certa forma também são tradicionalistas. São distintos, não são opostos. Nativismo é o que eu já expliquei, e tradicionalismo também. São diferentes na organização e são diferentes em alguns valores, mas somos todos gaúchos e ninguém é mais gaúcho que ninguém. Eu sou o Odair Palhano, esse é o canal Chasque, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o que é o tradicionalismo e o que é o nativismo. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre o MTG, que eu já falei sobre o MTG aqui. E futuramente farei um sobre o nativismo, que é muito importante nós valorizarmos o movimento nativista, porque ele é a vanguarda, ele é o mais jovem dos movimentos culturais do Rio Grande do Sul. Um forte quebra-costela e até mais um vídeo aqui do canal Chasque. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais.